Por que o Diego tá com a minha foto? Não, eu não sabia que tu não ia colocar, aí eu... Só pra relembrar, né? Mas, eu nem sei se eu consigo botar alguma foto aqui, mas acreditem, sou eu. Tá? Vocês estão assim. Quem me conhece também não... E quem não me conhece também não faz diferença. Não me conhece, ser eu, não ser eu, vai ser igual. Como eu tava falando aqui, o Marcos é o dono daquela risada inaudível que todo mundo queria ter ouvido quando o Gugu xingou o cara no chat lá. Bom, graças a Deus que não dá pra ouvir, porque eu ia ter estragado aquele momento. Foi muito inusitado. Assim. Não é que eu não acredite que o Gugu é capaz de falar palavrão, eu já tinha ouvido ele falar antes, mas ele estava todo compenetrado. Olha, não, porque a pessoa tem que se fazer isso, mas olha aqui o chat. Lá do Plínio Correia, de Oliveira, não sei o quê. Mano, ele ficou putaço, assim. Fiquei... Mano, ficou muito puto. Mas eu tava falando com o Tião um dia desse. Eu entendo um pouco o Gugu, porque eu já ouvi alguém falando, ou ele mesmo falando, que ele sempre dá aula fazendo uma live com alguém, porque ele não consegue falar pra câmera sozinho, né? Ou seja, eu ouvi isso em algum lugar. E esse comportamento dele e ele, em outras lives, também ele interage com o chat. Ele não deixa de passar em branco, não, igual aqui a gente deixava muito, né? Assim, quando tava na Shockwave Rede, né? Rolava paquera, cantada no chat, eu não tô nem aí. Mas porque pro Gugu, como ele não é um cara muito de mexer com a internet, né? Ele só tá lá quando ele tá dando aula. Eu acho que ele, assim, ele não tá contaminado com esse vício, tá ligado? Digital, de achar que aqui é só uma figurinha que tá falando. Ele sabe que é gente que tá falando. Então, se ele tá vendo ali, é como se alguém interrompesse a aula e falasse do Plínio. Então ele falou assim, não, rapaz, tu tá entendendo o que eu tô falando? Uhum. É isso aí. Eu acho que é meio isso aí, porque ele não consegue não interagir com o chat, entendeu? E não sei se vocês falaram quem é o Gugu antes, mas a gente tá falando do grande, maravilhoso professor Luiz Gonzaga de Carvalho Neto. Exatamente. Filho genial do Olavo de Carvalho. Segundo o próprio Olavo, alguém uma vez, eu acho que no Facebook, mas não sei quem ouviu o Gugu falando e ele é melhor que você, esperando o Olavo falar alguma coisa. O Olavo é mesmo. É melhor que eu mesmo. Se eu criasse os filhos para ser pior que eu tinha fracassado. É para isso que eu criei eles. Tem uma aula do Olavo em 2003, aí tem um Gugu falando lá, apresentando o curso de cosmologia dele, de astrologia lá, e ele mesmo dando a explicação lá na frente pro pessoal, assistam o meu curso, não sei o quê, porque eu nem sei o que é o meu curso, mas assistam que vocês vão gostar. E a voz dele era meio que, eu não sei, tipo um Flávio Morgenstern assim, entendeu? Muito massa. Um dos motivos de eu começar a estudar astrologia foi o banner do curso do Gugu e do Pedro Sete Câmara no site do Olavo. Porque eu achava, como quase todo mundo que não estudou astrologia acha, que era uma bobagem sem fim. O que a gente lê no jornal e muito astrólogo na internet é uma bobagem. Mas aí eu comecei a ler, era no Globo ainda, eu ainda morava no Rio. E esse sujeito que escrevia no Globo, escrevia maravilhosamente bem, e botavam na época, foi em 96, 97, comecei a ler o Olavo, era na mesma página, era ele, o João Baldo Ribeiro, que, independente do que vocês acham, quem está ouvindo as posições políticas dele, é um sujeito que escreve maravilhosamente bem, e o Dom Lourenço de Almeida Prado, o ex-reitor do Colégio de São Bento, do Rio de Janeiro, que também escreve, que é uma maravilha. E o Olavo conseguia se destacar naquela página. Aí você começa a ver o cara e começo de faculdade, meio assim, todo mundo no começo de faculdade é meio, se não esquerdista, pelo menos simpático ao esquerdismo. Eu nunca fui comunista, assim, mas tem aquelas ideias, você meio que concorda, porque todo mundo concorda, você nunca pensou muito naquilo. Sim. E, o cara católico fala de rezar, e fala daquelas coisas esquisitas sobre a esquerda e sobre o desastre cultural no Brasil. Aí tu fica pensando, ele tem alguma razão. Aí eu comecei a ler o site dele, aí tá lá. Ele falando bem de astrologia. Eu falei, não, eu devo estar ficando maluco, cara. Tô lendo maluco que fala bem de astrologia. Aí eu comecei a procurar e começou a fazer sentido, eu vi o banner. Mas eu sou lento, né? Eu demoro para fazer as coisas. Eu acho que o banner era de 97, 98. Eu fui fazer o curso já em 2001, 2002. O Gugu já não dava mais o curso, quem dava era só o Pedro.
O curso É o coisa- Google montou. coisa Mas se eu não melancólica. tivesse lido, eu não teria começado a estudar astrologia. Desculpa, te cortei. Fala aí. Tio. Não, eu falei coisas melancólicas, a lentidão e tal. Sim, eu demoro para fazer as coisas. Eu sempre fui assim. Eu já me acostumei comigo mesmo. Não adianta, eu não faço nada muito rápido. Uhum. Mas tem o outro lado de melancólico também. Você começa a fazer um negócio, você fica um tempão fazendo. Exatamente. É inércia para começar, inércia para parar. Eu tava pensando nisso, assim, é bem a inércia mesmo. Para começar um sufoco, mas também quando começa não para, vai. É a inércia mesmo. Eu não estou falando que todo mundo do signo de touro é assim, por favor, quem estiver me ouvindo. Mas o símbolo do touro é muito bom para entender isso. Assim. O símbolo do touro fica parado lá aquele tempão comendo grama. Aí, quando ele finalmente se irrita com alguma coisa, ele corre atrás um tempão, ele não esquece facilmente. É verdade. Você vê isso nas touradas mesmo, né? Tipo assim, o bicho fica e vai e não perde energia, é incrível. Sim. É uma bolinha sei lá, uma pedra que se move, mas quando começa a se mover, não para de se mexer também. É verdade. Mas você estava falando aí, quando você no início da faculdade, começou a ler o Olavo, viu o site e foi. E aí Quando você foi fazer o curso, já era o Pedro Sete que estava dando. Mas assim, foi o Gugu que montou, pelo menos que montou junto com o Pedro. E aí eu descobri que o Pedro estudava com o John Frolle e fui procurar as coisas do John Frolle na internet e fiquei apaixonado pelo que ele escrevia. Tu estudou essa apostila Introdução ao Simbolismo Astrológico do Luiz Gonzaga, né? Sim, na época a apostila era dividida em 3 módulos, cada um com 4 lições. Eu fiz os exercícios das lições até o final. Demorei um tempão para fazer também, mas fiz. Tu chegou a estudar aquele de astrocaracteriologia do Olavo? Eu li há muito tempo atrás. Nunca cheguei a estudar, nunca fiz nenhum curso. Não sei nem se o Olavo deu algum curso online sobre isso. Acho que ele deu uma série de aulas ao vivo há muito tempo atrás. E achei um negócio interessante, mas eu confesso que eu não sei muito, não. Eu acho que, hoje em dia, quem gosta de falar isso e entende bem é o outro filho dele, o Davi. Mas eu não... Assim, eu sei mais do que nada, mas é muito pouco mais do que nada sobre aquilo. Nessa última aula do Coffee agora, é a 5.2, eu acho, ele fala um pouquinho sobre isso, e ele diz que a pessoa... que foi uma investigação que ele fez, e que não é para a pessoa utilizar aquilo para fazer mapa astrológico. Se der certo, quer dizer que foi acidental, entendeu? Isso foi sempre o que eu entendi do negócio. É uma pesquisa. Na verdade, pelo que eu li o Caráter como Forma Pura da Personalidade, o livro que ele escreveu sobre o assunto, né? É o começo de uma pesquisa, nem uma pesquisa inteira. Ele fala, ou no livro, ou em alguma dessas aulas que estão disponíveis aí, no Pirata, por favor, Olavo, me perdoa se estiver ouvindo, que é o começo de uma pesquisa, e ele avançou até onde ele podia. Assim, dali para frente tinha que ter uma equipe, gente com ou financiamento ou com muito tempo livre para fazer, e ele assim, até aqui eu vou sozinho, a partir daqui eu não vou mais. E deu para ver que ele já falou mais recentemente, assim, olha, o que eu tinha para estudar astrologia já estudei. Se alguém quiser avançar nisso, avance, mas o que eu tinha para falar ali eu já falei, e meus interesses agora são outros. Então, é um negócio interessante, mas para gerar frutos tinha que ter um pessoal interessado, estudando e pegando aquilo e avançando aquilo. E bom ter falado, porque essa aula eu perdi. Eu não assisti e bate com o que eu achava daquilo. É bom que ele falou também que esse já foi revisado por uma mulher, eu não sei o nome dela, e que já tem 5 volumes do curso, mas não foi divulgado ainda, não foi publicado. Uhum. É bom que agora dá para falar isso sem ficar com medo das pessoas me xingarem, porque eu sou inimigo do Olavo, tô falando mal dele e tal. Não usem isso para analisar mapa. Não, pois é. Nega fogo, né? Quer taxar logo uma vez. Mas, meu amigo Marcos, vamos aqui falar de um tema que... O que acontece? Você falou uma vez no seu Instagram sobre as casas astrológicas. E falou que poderia fazer uma série de histórias, não é o nome? Aquele que fica em destaque, né? Histórias em destaque lá. Sim. E o Tião, mais que depressa, foi lá e comentou que a gente poderia fazer um episódio sobre o assunto. E aqui estamos nós.
Ah, e vocês esqueceram de me avisar isso previamente, legal. Eu pensei que vocês tinham combinado com ele no Instagram, ô Tião. Pô, mas tem anos, filho. Não, mas tudo bem. Pô, Assim, bom. vocês querem que eu fale sobre as casas? Tudo bem, não tem problema. Eu não vou deixar passar piada, né? Deixa eu pegar um energético, ficar aqui mais 5 horas, vai falar. O problema das casas, eu acho que é o problema de estudar astrologia hoje em dia, na maior parte dos casos. Eu bato nessa tecla, eu sou repetitivo em outros assuntos, mas esse eu acho importante, eu gosto de ser repetitivo. É que as pessoas começam a estudar astrologia, principalmente o pessoal começou a estudar astrologia moderna, como se essas coisas fossem só listas que você tem que decorar. Não, aqui estão os planetas, eles significam isso. Aqui estão as casas, elas significam isso. Aqui estão os signos, eles significam isso. Decora isso e depois a gente vai brincar de montar essas coisinhas uma com a outra. Mas, Obrigado, Marcos. Oi? Obrigado. Eu ia fazer uma pergunta sobre isso. É porque eu voltei do encontro com o Gugu, ainda estou com poderes psíquicos. Então, durante 2 eu leio mentes, flutuo, depois passa. Só um parênteses, inclusive eu tô querendo saber quando que vai ser o encontro desse LS no Rio. Pois é, cara. Porque eu quero ir pra lá pegar um fio de cabelo que caiu do Gugu, uma quimba de cigarro. Cara, sem sacanagem, vou pegar. Relíquia. Vai ser relíquia quando ele morrer, viu? Olha Já só, vou ter um. Vocês me conhecem. Vocês falam essas coisas, eu vou falar na frente do Gugu. Eu fiz isso nesse encontro. Mentira! Um amigo nosso, eu fui com um amigo que mora aqui perto, e a gente encontrou com outro amigo lá, e tinha um tempo para matar, uma meia hora. Eu falei, vamos tomar um café no shopping. Tinha um shopping muito próximo do lugar do encontro. E esse amigo falou, não, eu tenho que comprar uma mesa, porque minha escrivaninha eu comprei pela internet, uma porcaria, tem a loja aqui, eu consigo ver, e ele morava ali perto. Aí ele foi, escolheu, aí ele ficou brincando, não, eu tenho que pedir pro Gugu benzer essa mesa para mim, eu acho que vou pedir pro Gugu tomar café, encostar a caneca na mesa. Ele tá esperando o Gugu chegar. E o Gugu viu, porque esse amigo ele teve um acidente na perna, ele tá de muleta, e o Gugu vai, abraça, pô, que bom que você tá aqui. Aí eu falei, na frente dele você não tem coragem de dizer que você pediu para benzer a mesa. Mas pode deixar, eu prometo que eu vou tentar me segurar. É o máximo que eu posso prometer. Não, você pode até se não segurar, mas se você conseguir alguma relíquia dele, também tá bom. Tá bom pra caramba. Assim, não, é tudo brincadeira, mas tem essa tesoura aqui. Não pra lá. Beijo meu vizinho, Gugu, sou carioca. Mas eu não sei, não tem data ainda, eu acho, mas tá certo, já tem um pessoal organizando, porque a ideia do Thales aproveitar. Desculpa, eu cortei alguém, né? Não, pode falar. Não, tu mesmo. Então vamos lá. Olha, alguém do lugar tem que organizar. Até eu tinha um pessoal tentando organizar em Florianópolis, ele pediu para fazer o contato, e eu tenho que passar o contato das pessoas, mas acho que eu falei pro Pedro quem era, pro Pedro Schude, e ele eu já vi que ele sabe quem é, porque ele estava falando no grupo lá do Facebook do CLS, mas eu vou mandar o contato de qualquer forma. E aí ele pede, alguém tem que ajudar a organizar, porque eu não consigo organizar nos outros lugares. Então, se tiver um pessoal disponível para organizar, eu acho que a coisa anda rápido. E no Rio já tem um pessoal que meio que organizou. Só que eu acho que não tem uma data certa. Eu acho que primeiro vai ser em Curitiba. Curitiba deve ser fevereiro ou março. E eu acho que depois já é o Rio. Então deve ser ainda no primeiro semestre. Bom. Mas vamos lá. Não, fala aí, porque se eu começar a falar das casas, eu vou falar um tempão. Então, não, eu só falei tomara que seja em maio, porque aí eu tô de férias, vou poder ir tranquilo. Mas pode continuar. Tá. É o seguinte, o que são as casas? Onde é que elas estão? Os signos são divisões ideais da esfera celeste. A esfera celeste, para não entrar em muitos detalhes, é aquela bola que parece girar na nossa cabeça quando a gente está fora de casa. Ah, mas ela não existe, é só uma ilusão. Legal, então aquela ilusão lá, tá? Que é o que você vê. Ela parece girar de leste para oeste, numa velocidade de 24 horas por revolução completa, ela faz uma revolução completa em 24 horas.
o Sol, ao longo do ano, parece fazer um caminho nessa esfera, nessa bola gigante, que é um grande círculo. Para o pessoal que não gosta de geometria, que dormia nas aulas, um grande círculo é um círculo cujo centro coincide com a esfera. Então, é o maior círculo possível que você consegue desenhar na esfera. O Sol parece fazer esse caminho ao longo do ano. O nome desse grande círculo é eclíptica. Os signos são divisões de um cinturão, de uma faixa em volta dessa eclíptica, que a gente chama de zodíaco. Então, eles são divisões dessa esfera nela mesma. Por isso que você fala, o Sol entrou em Áries. Então, ele entrou em Áries para o mundo todo, não entrou em Áries para mim, que mora aqui no Sul, e está em outro signo para vocês que estão aí no Rio de Janeiro, ou, sei lá, em qualquer outro lugar que vocês estejam ouvindo a gente. Que o podcast Os Irmãos Caverna é sucesso mundial, deve ter gente no Japão agora ouvindo. Com certeza. Na Bulgária, na Europa Oriental. Pode não estar entendendo, mas estão ouvindo. Provavelmente não está entendendo. Mas as casas, elas derivam da perspectiva do ser humano na Terra. Enquanto o Sol tem áreas para o mundo todo, a gente tem essa experiência, mesmo que vocês não estejam acostumados a ver o céu de noite, você tem experiência que o Sol às vezes está baixinho no céu, nascendo no horizonte, às vezes está lá em cima na cabeça, doendo a careca, às vezes está do outro lado, e às vezes não está em lugar nenhum. Você olha, é de noite. Quando o Sol sumiu, o nome desse período, não sei se vocês sabem, é noite. Pois é. E vocês, todo mundo que está ouvindo sabe, mesmo o pessoal terraplanista aí que esteja ouvindo a gente, que isso varia de um lugar para o outro. Né? Pode estar de noite aqui, de dia em outro lugar. E ainda pode estar no começo do dia em outro, no final do dia em outro. Ou seja, a posição do céu, dos corpos celestes no céu, embora seja a mesma com relação à própria esfera, eles estão lá, ou vocês acham que é só uma ilusão, aquela ilusão é constante para qualquer lugar da esfera, para qualquer lugar do mundo. Se a Lua está numa determinada posição com relação a essa esfera, ela está nessa posição para o mundo todo. O céu mostra pedaços diferentes para a gente, dependendo do lugar em que a gente está. Se você se imaginar em pé, se você olhar para o céu, imagina, pelo menos para esse podcast, que essa esfera existe de verdade, tá? Que é uma esfera gigante, não interessa de que ela seja feita. Mas se você sair de casa e olhar para o céu, o ponto mais alto, esse ponto mais alto, os astrônomos e os navegantes chamam de zênite. E existe, vamos imaginar um ponto oposto ao zênite, como se você olhasse para baixo, para os próprios pés e conseguisse ver através da Terra. Ou se você, para ser um pouquinho mais preciso, esse eixo que passa por você, quando você está em pé, e que passa pelo centro da Terra. Para cima, ele corta a esfera num ponto chamado zênite, para baixo, corta a esfera num ponto chamado nadir. Esses dois pontos, para efeito de cálculo, não é tão preciso assim, mas, em tese, eles são exclusivos de você. O topo do céu, para você, não é exatamente o topo do céu de alguém que esteja do seu lado. Se você olhar para o céu, esse ponto é o ponto mais alto. Se outra pessoa estiver a 10 metros, esse ponto é o ponto mais alto. Então, esse, entre aspas, o ponto mais alto do céu e o ponto mais baixo do céu andam com você. Estão o tempo todo mudando conforme você se muda. E se vocês já observaram isso na praia ou um lugar descampado que não tenha morro, muita árvore ou muito prédio, o horizonte também se move com vocês. Vocês sabem, vocês não conseguem chegar no horizonte. Né? É uma ilusão, é a junção da Terra com o céu, que parece, se você não tiver nada muito próximo de você, parece um círculo. E se você andar, ele anda com você. Então, tanto o horizonte quanto esse eixo, o zênite nadir, o ponto mais alto, mais baixo do céu, eles são exclusivos de um ponto definido na Terra. Qualquer lugar que você esteja, aquilo ali é exclusivo daquele ponto. Vocês conseguem perceber isso? Você está andando, o ponto mais alto do céu, para você, vai andando junto com você. Você está na praia ou numa fazenda, num campo longe, o horizonte vai andando à medida que você anda. Marcos, posso fazer uma pergunta? Claro.
por exemplo, aqui tem um lugar aqui perto de casa, uma ladeira, que eu sempre passo por ela e eu começo a ter umas percepções interessantes ali, entendeu? Só de andar naquele lugar, depois eu vou para casa e acaba. E esse pode ser um exemplo disso, desse ponto alto? Bom, a princípio o ponto alto mudaria, mesmo que você não estivesse mudando a altura, né? Porque esse eixo, como se ele vai simbolicamente do ponto mais alto do céu até o mais baixo, passando por cima da Terra, se você estiver num ponto no topo da montanha ou num vale, ele seria igual. Eu acho que descer uma ladeira muda o céu como você vê, mas em outro sentido, porque você vai mudando, como é que eu posso falar, os obstáculos que estão na frente de você para você ver o céu. Uhum. Mas em relação ao ponto lá, o zênite não muda, porque você não muda, você está perto, mais perto dele ou mais longe dele. Não, exatamente. Porque no modelo tradicional, pelo menos, vamos esquecer o modelo tradicional, no modelo visual do cosmos, como ele parece para a gente, a Terra, você percebe que ela é pequenininha com relação ao céu. Uhum. Então é muito maior que a Terra. Pois é, esses pontos, eles, num certo sentido, dividem o que você vê do céu de acordo com a sua posição. Para qualquer lugar que você esteja, tem um lado do céu, vamos dizer, a oeste de você, um a leste de você, um acima da sua cabeça e um abaixo. É como se você, a sua posição, dividisse o céu em 4 quadrantes. Uhum. Para qualquer lugar que você estiver no mundo. Então, essa é a base da divisão das casas. Os pontos não são exatamente iguais, tirando lugares muito especiais do mundo, ao Zênite e ao Nadir. Mas o meio-céu que as pessoas que a gente ouve falar, a casa 10, ela está associada, eu não vou entrar em detalhe de cálculo, mas está associada ao Zênite. O fundo do céu está associado ao Nadir. O ascendente está associado ao horizonte leste e o descendente ao horizonte oeste. Casa 1 é o ascendente, está associado ao horizonte leste. A casa 7, o descendente, está associado ao horizonte oeste. A casa 10, o meio-céu, ou meio do céu, está associado ao zênite. E a casa 4, o fundo do céu, está associado ao nadir. Esses 4 pontos, ou para ficar linguajar um pouquinho mais técnico, esses 4 meios, esses 4 semicírculos, porque o horizonte pode ser considerado também um grande círculo, não um horizonte visual, um horizonte ideal, uma projeção dele que passa, que bata com o centro da Terra. E um outro grande círculo chamado meridiano, que passa pelo ponto norte, pelo sul, pelo zênite, pelo nadir. Dividem a esfera celeste em 4 fatias, ou 4 pedaços de uma laranja, que são associados sempre ao ponto em que você está. Então, é por isso que você ouve falar no mapa natal, fulano tem o Sol em Áries, mas tem o Sol na casa 1, 2, 3, 12, porque o Sol está em Áries, independente do lugar onde você esteja, mas com relação ao ponto que você está, ele pode estar no alto do céu, próximo do ascendente, no fundo, etc. Cada um desses quadrantes é dividido em 3, cada um dessas 4 metades dessa laranja são divididos em 3, então você tem 12 casas. As casas são divisões desses quadrantes. O primeiro quadrante, que vai do ascendente à casa 4, é dividido em casa 1, 2 e 3. O segundo, que é da casa 4 ao 7, em 4, 5, 6. O terceiro, da 7 a 10, é 7, 8, 9. E o último, da 10 a 12, é 10, 11 e 12. Certo. Então, essa divisão, eu não vou entrar em detalhes de divisão, mas são 12 pedaços do céu inteiro, dividido de acordo com a posição que você está. Uhum. Então, qual é o simbolismo disso? Você está dividindo o céu conforme você. Então, elas são assuntos da vida. São divisões desses símbolos de acordo com as suas particularidades. É por isso que as casas são assuntos da vida no mapa natal. Porque é como se os signos fossem a divisão da esfera nela mesma, independente de onde você esteja, e as casas fossem uma divisão
relacionado à sua posição. Então, o céu é o mesmo para todo mundo, mas ele não aparece o mesmo para cada uma das pessoas. Então, as casas são fundamentalmente, elas são diferentes dos signos por causa disso. As pessoas, a casa é 12, são 12 casas, são 12 signos, é a mesma coisa, não é? Não. E eu não sei se quer que eu fale rapidinho do significado de cada uma, acho que vai ficar talvez meio cansativo. Posso te fazer uma pergunta antes? Pode, claro. Alguém quer fazer uma pergunta antes? O Tião, Não. o seu caverna? Não, pode fazer a sua, depois eu faço. É uma pergunta assim. Porque assim, os planetas, eu não sei se eu estou certo, mas eles derivam de contos mitológicos, certo? As casas também, por exemplo, elas vão ter isso também? Vão ter um conto para cada casa, assim? Tipo, os planetas não derivam de contos mitológicos, não. O simbolismo deles pode ser entendido melhor se você tiver um conto souber. Isso, se você souber algum dos mitos associados a eles. Mas isso é até perigoso. Você não pode basear o teu conhecimento dos planetas neles. Uhum. Porque, bom, nem todo mito é óbvio para todo mundo. Às vezes o mito pode parecer obscuro. Eu não lembro direito em qual diálogo do Platão, mas o Platão reclama em um dos diálogos dele que já não se entendia direito os mitos gregos. Nossa, naquela época. Se ele, 2000 não sei quantos anos atrás, já não entendia, a gente não tem muita segurança de entender muito melhor que ele. Mas o simbolismo dos planetas deriva em primeiro lugar da aparência deles. Isso é importante. Eu acho que eu mencionei o C.S. Lewis em algum dos podcasts já, eu acho. Sim, acho que sim. E o C.S. Lewis faz Sim, com certeza você falou, vai falar. Sim, os 7 livros dele e tal. Sim, eles são associados aos 7 planetas, mas o livro associado ao Sol e Júpiter, o simbolismo é mais ou menos, não chega a ser invertido, mas é meio confuso, porque ele está pensando nos deuses greco-romanos e no simbolismo como ciência acadêmica. E aí, no livro, que eu não vou lembrar agora, associado a Júpiter, tem muita coisa de rei, de principal, que isso é uma atribuição do Sol. E você percebe isso olhando para o Sol. O Sol é obviamente diferente dos outros. O dia é quando eu brinquei mais cedo, mas o dia é quando o Sol está acima do horizonte. A noite é quando ele está abaixo. Ele define o dia. Ele aparece, todo mundo some. É claro que ele representa o manda-chuva dos planetas. Júpiter é bonito, mas não compete com ele. E se você se basear nos mitos greco-romanos, bom, Apolo é filho de Júpiter. Hélios é tio de Júpiter, se eu não me engano. Não me recordo na história, mas Hélios é tio dele, é irmão de Saturno, mas também está abaixo ontologicamente dele, na hierarquia dos deuses. E no céu não é assim. Mas vamos lá, desculpa, te cortei de novo. Eu lembro de você falando isso muito no livro, né? Porque você fala muito sobre até, assim, sempre que você vai explicar o simbolismo, você lembra e você atenta para a questão da aparência, do que você sente quando você vê aquela coisa. E aí, por exemplo, quando você começa a parar e observar os astros no céu à noite, você realmente vê, tipo assim, cara, realmente você consegue identificar a beleza de Vênus aparecendo ali, né? A certa benignidade que Júpiter passa, aquela coisa vermelha lá de Marte, que realmente, não tem como alguém não pensar em guerra, em morte, vendo isso aqui, entendeu? Era coisa assim, natural de se pensar e de se fazer, de se simbolizar quando você pensa naquele planeta. Sim, na nossa civilização, nos gregos e nos romanos, ele é associado a Ares e a Marte, o deus da guerra. Para Babilônios era o deus associado à guerra para eles. Nenhuma civilização, cada uma associou ele a um mito diferente, mas em nenhuma delas Marte é o planeta das coisas fofinhas, bonitinhas, gostosinhas. Porque a aparência dele é agressiva. Você olha ele quando ele está visível no céu, se o céu estiver claro, você conseguir ver bem ele, você não confunde ele com as outras estrelas, mesmo se estiver perto de Antares, que é uma estrela muito associada a ele, que é o coração do Escorpião, uma estrela obviamente associada a Marte. Ela parece agressiva se ele não estiver perto, mas quando ele chega perto, ele é muito mais agressivo, porque é um vermelho mais vivo, mais forte, mais constante. E a relação entre os planetas é interessante. Assim, se todos os planetas fossem iguais a Saturno não teria nada de especial, mas ele é
mais fraco, ele parece mais distante que os outros, ele anda muito mais lento que os outros. A Lua dá a volta no zodíaco todo em 28 dias, mais ou menos. Saturno dá em 29 anos e meio. Pois é. Por isso que ele significa lentidão, dificuldade, porque ele parece difícil, ele é lento comparado aos outros. E o problema do simbolismo, de ver o simbolismo visual, é um só, são os signos, porque os signos não são visíveis em lugar nenhum. Então, eu acho o jeito mais fácil de entender os signos usando o simbolismo numérico, mas com reserva você pode usar o simbolismo associado às constelações, que não são a mesma coisa com signos, mas em outro nível é parecido. Então, o mito associado a Escorpião, a constelação de Escorpião, não é tão diferente no nível dos signos, do significado dos signos de Escorpião, etc. Mas as casas, apesar de elas não aparecerem, a posição com relação a gente é óbvia. Elas são exatamente isso. Elas estão relacionadas à posição do céu com relação a gente. Então, o meio do céu, associado ao ponto mais alto do céu. Então, ele significa naturalmente que está mais alto que a gente. A casa da autoridade, do rei, do patrão, do monarca. O fundo do céu está embaixo da terra, está embaixo dos nossos pés. Então, significa raízes, o pai, os pais, a terra mesmo, a terra natal. O ascendente é o ponto em que, se você estiver num dia que não tenha nuvem, num lugar que você consiga ver o horizonte bem, é o ponto em que as coisas surgem no céu. O céu é onde o sol nasce de manhã, é onde a lua nasce à noite, onde as estrelas aparecem. Então, é a junção da terra e do céu criativa, onde as coisas nascem, onde se produzem. Então, ela está associada à pessoa que está nascendo no mapa natal, à pessoa que faz a pergunta no horário, está associado de forma mais próxima ao corpo dessa pessoa. A significação é dela porque é onde as coisas estão nascendo. Então, está associada à pessoa que está nascendo. O descendente, apesar de ser, em tese, o lugar onde as coisas estão sumindo, ele não está associado à morte. Porque ele é oposto. Não. Alguns autores da astrologia helenística, mas que a astrologia helenística é um negócio que não é exatamente a mesma astrologia que a gente. Tem muita gente que acha que é a mesma coisa, mas... Tem muita gente que gosta, né? Gente que tem avatar de gatinho nas redes sociais. Eu gosto muito disso. Pontadinha pro pessoal do grupo. Eu tinha até esquecido dessa figura. Capaz de estar assistindo a gente. Capaz de estar ouvindo. É verdade. Mas, assim, a astrologia helenística tem alguns problemas. Não vou falar mal em geral, não especificamente dela, mas em geral das pessoas que gostam. Ela tem dois problemas. Que o que se sabe dela é fragmentário. Assim, tem trechos de livros que você não sabe muito bem a posição deles no estado da arte da época. Então você acaba tendo que completar com o que você sabe. Isso é um negócio que muita gente não fala, ou porque não percebeu que está fazendo isso, ou porque não quer admitir que está fazendo isso. E aí você está juntando duas coisas que não são exatamente iguais. Mas alguns autores da astrologia helenística, eu não vou lembrar agora o nome, associam a casa 7 à morte. Mas a casa 7, pelo menos na astrologia que se desenvolveu na civilização cristã europeia, desde o final da Antiguidade, Idade Média, Renascimento, etc., o significado mais comum da casa 7 é o que está oposto à casa 1. Oposto em todos... Sem morte. Tudo porque há nascimento, né? Sim, mas existem outros significados de estar oposto. Não oposto só no sentido de estar contra, mas estar no mesmo nível sim. De frente. Então ela significa o cônjuge no mapa natal, as pessoas com quem a gente se relaciona afetivamente, e também os inimigos que estão no mesmo nível que a gente, opostos, do lado contrário do céu, os parceiros comerciais. É uma casa, para ficar num trocadilho bobo, é uma casa muito cheia, porque como assim, a casa 1 significa eu, a casa 7 significa os outros. E os outros é muita gente. Assim, se você estiver investigando, por exemplo, alguma coisa relacionada a negócios, os outros pode ser o cliente ou o público, porque são as pessoas no mesmo nível. E a significação das outras casas, algumas é mais fácil você entender por outras formas, porque as casas estão associadas de alguma forma com cada um dos planetas, aliás, de duas formas diferentes. Mas o significado fundamental delas está associado à relação delas com esses ângulos, com essas 4 casas principais, principalmente o ascendente. Então, a casa 2, que é a casa
que parece alimentar porque pelo movimento primário, esse movimento geral aparente do céu, as coisas vão da 2 para 1. Então ela está associada às posses e também à alimentação. É como se fosse uma serva, um auxiliar da casa 1. A casa 3, ela é de onde as coisas da casa 4 fluem. Então ela significa os outros ramos que vêm da casa 4. É uma preparação para 4, tipo isso? Não, é uma coisa que sai da 4 e não é a gente, porque nós somos um ramo da casa 4. Se a casa 4 é a terra natal, as origens, o pai, de certa forma nós somos um galho dela, algo que sai de lá. Casa 3 é outra coisa que sai de lá, então ela significa os irmãos e os parentes da mesma geração. Como a casa 4 pode significar a terra natal também, ou o lugar onde você mora, o móvel, propriedade, ela também significa os vizinhos, a rotina. Por que a rotina? Porque a rotina é basicamente o que a gente faz todo dia para lidar com vizinhos e parentes e irmãos. Sim. A casa 5 está associada com a casa 4 também, com a gente de outra forma. A casa 5 está associada aos filhos e à diversão. Não sei se vou passar todas, porque acho que vai ficar meio pesado para quem não entende nada de astrologia. Mas só o significado, não vou explicar os motivos, não vou só mencionar os significados. Casa 5 é diversão, sexo e filhos. Casa 6, doenças e acidentes, coisas que não estão associadas a gente, que afligem a gente, mas não são nossa culpa. A casa 8, a morte. Existe uma coisa chamada significado derivado, quando você deriva uma casa de outra. Então, essas casas que eu estou falando têm outros significados derivados das casas próximas. Mas o significado radical, ou mais básico, da 8 é a morte. Da 9 é a religião, peregrinação, viagens importantes e o exterior, o estrangeiro, países estrangeiros. Então, a casa 10 eu já falei. A casa 11, os amigos, as bênçãos do céu. O significado de amigos em astrologia é mais restrito que contato de Facebook. Amigo, primeiro que como é a casa que desce da 10, é uma bênção do alto, é uma bênção do céu. Um amigo é uma bênção do céu, é uma coisa rara. Você não tem... Também. Eu tenho, sei lá, 5... Varia, porque sempre some alguém o Zuckerberg deleta, mas eu tenho por volta de 5 amigos, eu tenho volta do limite no Facebook. Mas ali, quantos são amigos de verdade? 10? Talvez. O resto é contato. Tinha um vídeo que eu cheguei até a postar na minha página no Facebook. Não sei se vocês lembram, ficou famoso no ano passado, no ano retrasado, sei lá, recentemente, de um leão que está cercado por hiena. Ah, sim. E ele está quase morrendo, aí vem um leão de longe e ajuda ele. Pois é. Astrologicamente, esses 2 leões são amigos. Sim. As hienas é todo mundo contato do Facebook e seguidor do Instagram, assim, uma da outra. Assim, primeira vez, quando tá tudo bem, quando estão praticamente comendo a carne do leão, tá todo mundo amigo. Chega um leão forte, todo mundo se debanda. Ninguém defende porra nenhuma de ninguém ali, todo mundo foge. Então, amigo é alguém que se sacrifica por você e é alguém por quem você sacrificaria. É o sujeito que, quando o sapato aperta, você vai, cara, eu preciso de 500 pratas para pagar a conta. E é o cara que você sabe que, se ele precisar, ele vai vir pedir para você. Assim, claro, você não deixa de ser amigo se não puder emprestar, mas é esse nível de envolvimento. É o cara que você tá tudo pronto, você já falou com a sua esposa, vai sair no sábado à noite, já arranjou a babá para cuidar das crianças, vai se divertir com a mulher, aí ele chega escorneado na tua casa, terminei com a minha mulher. Aí você sabe que você vai ter que abrir, sei lá, um uísque, botar do lado, ficar ouvindo a ladainha dele durante 4 horas, vai ferrar com a tua noite com a esposa. Mas você respira fundo e vai, amor, desculpa, chama a babá de volta, manda a babá de volta, vai cuidar das crianças, que eu tenho que cuidar desse infeliz. Esse é um amigo. É isso que é amizade mesmo. O resto é contato. Isso é o significado de amigo astrológico. E a casa 12, ela significa o autossabotamento. As coisas ruins que a gente faz, que acontecem conosco por nossa culpa. Então é a casa das prisões, porque em tese, eu sempre repito isso, porque sempre tem alguém que vai ouvir, mas eu conheço fulano que foi preso injustamente. Tá, a vida é dura, o mundo não é perfeito, isso acontece. Mas em tese, prisão é um lugar para onde você vai por culpa sua.
Uhum. Então, é a casa também do vício, das tentações, porque são coisas que prejudicam a gente E por prende. nossa culpa e prendem a gente por nossa culpa. E, num certo sentido, ela pode significar problemas psicológicos. Mas não é problema psicológico, é frescura que você inventa para você. Não. Mas é porque é um ataque de dentro. Num certo sentido, o problema psicológico é um problema de dentro de você, enquanto uma doença, a princípio, é uma agressão de fora. A doença é como se fosse uma flecha que o mundo joga em você, uma pedra, que é a casa 6. O problema de casa 2 são de dentro. Eles vêm de você mesmo para te prejudicar. E, bom, como eu falei, esses simbolismos das casas, de forma geral, estão associados à relação delas, principalmente com o ascendente, a posição delas com o ascendente, e dos outros ângulos, e podem ser entendidas de forma mais fácil, em alguns casos, pela associação de cada uma dessas casas com planetas. Tem duas associações diferentes. A primeira é você dá um planeta como, entre aspas, co-significador da casa, na ordem que a gente chama de caldaica, que é do planeta mais externo para o mais interno. Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e a Lua. Então, a primeira casa é co-significada por Saturno, a segunda por Júpiter, a terceira por Marte, a quarta pelo Sol, a quinta por Vênus, a sexta por Mercúrio, a sétima pela Lua, a oitava por Saturno de novo, por aí vai. Então, os significados dos assuntos da casa estão, de certa forma, relacionados com esses planetas. E cada planeta tem uma casa, que a gente chama de júbilo, que tem alguma associação natural com ele. Então, Mercúrio está associado à primeira casa, a Lua à terceira, Vênus à quinta, Marte à sexta, o Sol à nona, Júpiter à 11ª e Saturno à 12ª. Então, por exemplo, se você pegar na ordem caldaica, Vênus é co-significadora da casa 12, e o júbilo de Saturno é na 12 também. Saturno é o planeta das restrições, das dificuldades, e Vênus é o planeta de tudo que é gostoso. Então, as coisas gostosas que geram dificuldades para a gente. Entendi. Entendeu? Então, é mais fácil, bom, se você for tentar pegar o simbolismo das casas pela posição com relação aos ângulos, você tira isso, você ficar mais profundo. Por que a 12 é isso? Porque a 12 é a posição que os planetas sobem a partir do ascendente. É um movimento rápido, está associado ao orgulho, que é a raiz de todos os pecados. Em vez de descer da 1 para 2 para 3, você vê o negócio, vários ascendentes direto para 12. Uhum. E eu acho que, de forma resumida, é isso. Não sei se eu vai transformar o podcast numa palestra. Você fala em muito detalhe das casas. Pode deixar. Não, assim, eu tinha uma dúvida que é o seguinte. Quando você está pegando, você falou, as casas são referentes a situações e fases, vamos dizer assim, da nossa vida. De forma geral, assuntos. Isso, perfeito. Assuntos da nossa vida. E eu fico na dúvida em relação, assim, quando eu olho para as casas, no meu mapa natal, por exemplo, para tentar entender o que está acontecendo em cada casa na minha situação do mapa natal, eu tenho que olhar só para os planetas que estão nas casas ou os signos também? E aí tem que tentar associar cada planeta e cada signo que está na casa, ou só o planeta que a gente já analisa aí? Olha só, astrólogos diferentes trabalham de forma diferente. Vou dizer como eu trabalho, vou tentar explicar por que eu trabalho assim. Mas antes, eu queria dizer um negócio. O mapa natal, a gente falou do Olavo de Carvalho, ele falou isso em alguma aula, quem está ouvindo, que é o Lavete ou o Emanuel Koff, ele falou em alguma das aulas, não lembro qual, mas acho que esse ano passado, que tem um problema com grande parte das análises de mapa natal feito por astrólogos, que se o mapa natal não muda, a possibilidade do mapa natal não muda a vida toda, aquilo que está ali só pode significar coisas imutáveis na sua vida. Então, ela não pode significar coisas pequenas. Assim. A casa 7 não pode simbolizar a minha mulher agora. Porque se eu fosse investigar namoradas quando eu era adolescente, elas também são casa 7. Entendi. Deus permita que isso nunca aconteça. Mas se eu me separar da mulher, se eu me largar e eu arranjar alguma louca o suficiente para ficar comigo depois, ela também vai ser simbolizada por casa 7. Se a gente
levasse isso, não, a casa 7 significa todas as pessoas com quem você se relaciona, ou a pessoa só se relacionaria com uma pessoa a vida toda, ou com vários clones, né? Todo mundo igual. E não é isso que a gente vê. A gente até vê, tem pessoas que têm um modelo muito bem definido de parceiro ou de parceira e só se relacionam com aquele tipo de pessoa. Mas tem gente que muda bastante. Então, ela não pode significar o cônjuge em si, mas o padrão de relacionamento. O padrão que normalmente, para usar a terminologia que eu usei mais cedo, agora, as possibilidades gerais dessa área. Entendi. E, bom, os seres humanos são cada um diferente do outro, mas não são radicalmente diferentes um do outro. Então, alguns mapas não dizem nada muito importante em 1, 2, 3 ou 4 casas. Existe a tendência, o astrólogo quer mostrar serviço, mesmo astrólogo bom, aí você tem que olhar todas as casas, não, isso quer dizer isso, quer dizer... Mas às vezes a casa está dizendo, ó, está dentro da normalidade. Casa 3, por exemplo. Existem mapas, você vai ver, não, claramente tem algo aqui. Ou a pessoa vai depender muito do irmão, ou ela vai odiar muito o irmão, vai ter uma relação especialmente íntima com os irmãos, ou alguma coisa assim. Mas a maior parte das pessoas, aquela casa não diz nada de muito interessante. A maior parte das pessoas, o relacionamento com os irmãos é normal, aquele relacionamento de irmão. É aquele amor que de vez em quando azeda, mas continua sendo amor. Você tem que negociar a sua vida com aquela pessoa que você não escolheu, mas está ali, é do mesmo pai, da mesma mãe, ou pelo menos de um dos dois, e você vai crescer mais ou menos com ele. Essas possibilidades são, como é que eu posso falar? São inerentes a quase todo mundo. Mas quando a coisa é diferente desse padrão geral, o mapa mostra. Como a casa 5 está relacionada a filhos. A maior parte das pessoas não tem nada muito importante ali. Quase todo mundo pode ter filho. E quase todo mundo vai ter uma relação mais ou menos parecida com os filhos. Você vai amar os filhos, vai defender eles, vai ter algum problema na adolescência, no começo da adolescência, os filhos normalmente ficam um pouco mais rebeldes. Isso faz parte das possibilidades gerais. O mapa não precisa de contar que você é um ser humano. Sim, Então, às vezes, o cara quer mostrar serviço, quer detalhar tudo. Não, cara, isso aqui está dentro das possibilidades. Você não vai mostrar, não. Você teve uma briga com seu irmão aos 3 anos de idade, que você quase matou ele, talvez mostre, mas assim, teve, sei lá, uma briga de um carrinho com 3, você tinha 3, seu irmão tinha 5, você tinha 5, seu irmão tinha 3. O mapa natal não vai te dar isso. Você até consegue, com outras técnicas, investigar épocas da sua vida, mas o mapa mesmo, aquele que você botou os dados de nascimento lá, só ele não vai te mostrar isso. Então, como é que eu analiso as casas? O começo de cada casa, o termo técnico para o comecinho, para aquele grau que se você abrir o mapa no programa ou no site, aí ele vai te dar o grau em que a casa começa. O nome técnico é cúspide. Estou falando porque é mais fácil falar disso. Olha, o regente da casa, o que é o regente da casa? É o regente do signo que está na cúspide. Então, se uma casa qualquer, a casa 3 abre em câncer. O regente de câncer é a lua. Então, o regente daquela casa é a lua. Eu olho o que a lua está fazendo. Se está fazendo alguma coisa especial, está conjunto a uma estrela, está em um aspecto próximo com outro planeta, está prestes a sair de um signo que ela tem dignidade, ou de entrar num signo que ela tem dignidade, ou sair ou entrar de um signo que ela tem debilidade. Eu analiso o planeta e o que está acontecendo com ele, e coisas que estejam influenciando a cúspide muito de perto. Por exemplo, eu falei da casa 3. Não sei, Saturno está na cúspide da 3. A casa 3 abre em 15 de câncer e Saturno está em 15 de câncer. Então Saturno vai influenciar os assuntos de casa 3. Não, acho que qualquer coisa geral que eu fale não vai valer, porque não, mas olhar uma casa de geral, Saturno logo antes da cúspide, não sei, não vou fazer a conta agora, Saturno pode ser a casa 10, por exemplo. Então a mãe ou a mãe super protege os irmãos, por exemplo, é uma possibilidade. Estou dizendo que seja só isso. Ou Saturno rege alguma outra coisa e significa que os irmãos vão ter dificuldade nessa área, ou vai ter algum atrito em geral com essa área da sua vida e os seus irmãos. Nesse sentido. Mas, como eu falei, começou o planeta muito próximo da cúspide, isso não acontece em todos os mapas. Tem mapa que não tem nada muito próximo da cúspide.
Aí você olha só o planeta que rege aquela casa. E você vê padrões gerais, por exemplo, relacionamento, casa 1 e casa 7. Você vê como a disposição do planeta que rege o ascendente, rege o descendente. Se eles estão na minha casa 7 tem Lua e Marte. Quer dizer que minha mulher vai ser sempre braba? Bom, se estiverem flutuando pela casa 7, eu não analisaria eles. Mas se estivessem muito próximo da cúspide, sim, eu analisaria o que está acontecendo com Lua e Marte. Lua pode significar alguma coisa. Lua pode significar alguma coisa por casa, né? Está regendo as outras casas. Então, ela pode ser algum assunto que esteja relacionado com a casa 7, ou pode ser o significado geral dela, de você, dos seus sentimentos, enfim. Perfeito. Não, entendi. Em geral, é assim que eu analiso. Eu Muito sei, bom. às vezes, provavelmente para quem está ouvindo, é um pouco decepcionante. Não, mas porque a pessoa falou tanto detalhe de todas as casas, não estou querendo jogar lama no trabalho dos outros, mas eu acho, até onde eu consigo entender a astrologia, e tem que estar nesses padrões gerais. Não dá para você ter um detalhe de cada mudança a cada mês ou a cada ano naquela área só olhando o mapa natal. Então tem coisas que são transitórias. Ah, não, tem sei lá, o regente da 9, Saturno, e sei lá, então quer dizer que se eu for para Saturno está só no limite, dificuldades, morte, então quer dizer que se eu viajar para o exterior eu vou morrer. Não, calma, não é assim. Entendeu? Sim, sim. Não, e na moral, é muito mais confiável quando você tem algum cara que analisa e vai te falar, olha, na maioria do seu mapa tudo certo, mas, pô, nesse ponto específico aqui tá significando uma coisa específica. Do que o cara, pô, não, cada milímetro do seu mapa quer dizer uma coisa. Poxa, é igual você falou, olha, se o mapa é um reflexo da pessoa que nasceu, o mapa natal, ora, nem todo mundo é grandioso, genial, nem nada. Então, na maioria das pessoas vai ser assim, ok, tudo bem, tá tudo bem, não tem nada ruim aí, entendeu? Eu acho que a tendência que alguns astrólogos têm de querer achar tudo e falar de tudo é mais ou menos a tendência que você tem de escritores que quer florear demais e ao invés de ser mais sucinto e falar que realmente o que ele quer falar, ele fica floreando demais. Não sei se... Isso normalmente acontece no primeiro livro, né? O cara quer mostrar muito serviço. Pois é. E é natural. Não estou dizendo, não, isso é palhaçada. Não, é natural. Você quer mostrar serviço, quer fazer tudo, mas às vezes não está ali. Você está forçando a barrinha, entendeu? E às vezes cola, porque, como eu falei, é possibilidade geral. Então, às vezes, possibilidade geral você usa a mais provável, às vezes aparece. Não estou dizendo que não tem relação nenhuma. Mas existe uma coisa chamada Revolução Solar. E eu normalmente não explico para o cliente, principalmente se o cliente não entende nada de astrologia, que eu não analiso nunca só a Revolução Solar, eu analiso outras coisas também. Mas, enfim, Revolução Solar é como se fosse um aniversário astrológico. E ela pode dizer coisas que aconteçam, ou coisas mais prováveis de acontecer naquele ano, entre um aniversário e outro. É quando o mapa vai se repetir, tipo isso? Quando o Sol volta à posição que ele estava quando você nasceu. Sim. Isso acontece mais ou menos um ano. Então, a Revolução Solar, o mapa da Revolução Solar é sempre próximo do aniversário. Não precisa ser exatamente na mesma hora e às vezes nem no mesmo dia, mas é próximo. Mas eu analiso outras coisas também, progressão secundária, dependendo do evento, eu olho a Revolução Lunar, que é como se fosse um mês astrológico, enfim. Mas às vezes a pessoa quer, olha, faz a revolução, ou chega para mim, já sabe que eu não uso só a revolução, analisa essa época para mim. Eu falo, não, tudo bem, eu analiso, mas você tem que estar preparado para ouvir que não vai acontecer nada de muito excitante ou excepcional, porque é assim que a vida é. Exatamente, justamente. Pode ser que esse ano seja igual ao anterior, não mude muita coisa. Pode ser que aconteça alguma coisa boa, pode ser que aconteça alguma coisa ruim, e pode ser que não aconteça nada. Isso já é astrologia mundana? Não, é astrologia natal também, só que você está usando essas técnicas de avanço do mapa. Revolução solar, progressão secundária, direção primária. Não vou explicar em detalhes o que é isso, mas são técnicas diferentes. Você, com o mapa natal, são as possibilidades gerais, é como se você observasse essas possibilidades mudando nos ciclos naturais da vida. Então, eu olho mais de uma técnica, mas a ideia é você vai avançar o mapa da pessoa para aquela época. E, bom, a vida é assim.
Mas se você não entender isso, de novo você vai ficar querendo mostrar muito serviço. Uma pessoa me mostrou essa evolução, não preciso dizer alguma coisa para ela. Mas às vezes não vai acontecer nada muito importante. Principalmente quando você tenta prever ou analisar eventos. Por que você vai analisar estados emocionais, não estou dizendo que todo mundo faça isso na astrologia moderna, mas é a tendência natural da astrologia moderna, é falar mais de estados emocionais. Como é mais difícil de você comprovar, você acaba dizendo alguma coisa. Tem alguma coisa, não, você vai passar uma época mais irritada, uma época mais feliz. Mas é difícil você comprovar isso, concorda? A pessoa, acho que ela acertou, sim. Eu tô meio irritado hoje, então ela falou que ia ficar irritado. Ou, nossa, que é feliz, então a pessoa falou que é feliz, ela acertou. Mas quando você tenta prever evento, nem sempre tem nada, obviamente, mostrado. E mesmo quando você procura, não vê nada muito óbvio. Tem coisas que são mais facilmente marcadas. Por exemplo, eventos de casa 7, associados a casamento, separação, é mais fácil de ver. Então, se tem alguma coisa nesse sentido no mapa, se dá para dizer com um pouco mais de segurança. Olha, isso depende do contexto, né? Para uma pessoa de 10 anos de idade, provavelmente não é casamento, separação. Ou para uma pessoa de 80 anos também, é difícil ser divórcio, um casamento novo. Uma pessoa com 30 anos, olha, eu estou vendo coisas relacionadas à casa 7 aqui e quero confirmar com você. Você está namorando? Está prestes a casar? Ou está acontecendo alguma coisa ruim no casamento? Tá. Sim ou não? Aí você vai tentar olhar, olha, isso pode parecer aqui do jeito que está. Eu vou, talvez ouçam um barulho de buzina. Desculpa interromper, eu não vou parar de falar não, só vou avisar o que está acontecendo. Que a minha mulher pediu lanche e o lanche chegou e eu estou na cozinha. Então eu vou andando com o celular para a varanda e vou continuar falando, tá? Mas beleza. Ouçam, às vezes, ticho, gremlins pulando. Vai flutuando, né? Oi? Vai flutuando. Sim, vou, né? Eu ainda não perdi os poderes, eu vou flutuando. Perdi o ki do evento. Ainda não gastei todo. Mas, enfim, eu estava falando às vezes você escarafuncha e não acha nada muito importante. Então você vai dizer, pessoal, não vai acontecer nada. Mas se você olhar, olha, parece que um evento de casa 7. Aí você vai nas coisas mais prováveis. Olha, esse evento de casa 7, o mais provável é casamento, ou, sei lá, oficialização de uma relação que está meio... não significava muito, pode virar uma relação séria. Mas normalmente, para o mapa mostrar, é uma coisa mais importante. Então é casamento. Ou se é alguma coisa ruim, que envolve oposição ou planetas ruins, olha, você está passando por problema de relacionamento, isso pode significar uma separação. Mas aí tem duas coisas nisso. Primeiro, a gente está falando de pessoas, de seres humanos, que têm livre-arbítrio. Então, uma época ruim no casamento pode significar só isso, uma época ruim no casamento. Você pode conscientemente decidir que não vão se separar. Sim. E mesmo uma época boa de relacionamento pode ser, olha, a época que realmente a gente pensou em casar, a gente quase casou e, sei lá, descobriu alguma coisa, ou não quero, decidi que não quero, e frustrar entre aspas, essa previsão. Você não pode prever ações livres por definição. Ou outro assunto que é mais ou menos fácil, eu fico feliz, porque quando acerta isso, o cliente normalmente fica feliz, mas é filho. E quando está claramente marcado, olha só, se você é casado, tem um namorado, alguma coisa fixa, um namorado, alguma coisa fixa, e é bom, quando é um casal heterossexual, né? Senão entra o princípio do Levi Fidelix. O órgão excretor não reproduz. Não dá para contar com milagres. Mas é um casal heterossexual, ninguém é infértil. Olha, a significação mais simples disso, que está ativando áreas relacionadas a filhos, é filho nessa época. Mas se a pessoa fala, não, eu sou gay, ou eu sou lésbica, ou não, eu sou estéril, ou não, eu não tenho ninguém, eu não vou arranjar ninguém, você vai procurar possibilidades menos óbvias. A casa 5 pode significar outras coisas, como a casa 7 pode significar outras coisas, que eu falei, se é uma criança de 10 anos, ou é um senhor ou uma senhora de 80, provavelmente não é um casamento. Então você vai procurando coisas menos óbvias, mas é mais ou menos assim. Eu acho que eu me perdi um pouco o que eu ia começar a falar. Tomara que eu tenha respondido, porque agora, com esse negócio de mudar de lugar e tal, eu meio que perdi o que eu ia estar falando. A pergunta era sobre isso mesmo? Sim. Tá, então tá bom.
Só para uma pergunta aqui do ouvinte, que perguntou lá no início, eu acabei deixando para agora. Ele perguntou se existe hierarquia entre os signos do zodíaco. Ai, até onde eu consigo ver, não. Porque eu não falei muito dos signos, estava perguntando das casas. O que eles simbolizam? Eles são divisões da esfera de acordo com o passo aparente do Sol, de acordo com o movimento aparente do Sol. E, bom, o Sol, pela proeminência dele, pelo domínio com relação aos outros planetas, por ser obviamente a fonte de luz aparente do céu. Antigamente, não é que a astronomia tem descoberto que o Sol dá luz aos outros planetas. O que a astronomia moderna descobriu é que o Sol não dá luz às outras estrelas. Antigamente se achava que a fonte da luz, não só dos planetas, mas das estrelas fixas, era o Sol também. Tá, nem todo mundo achava isso, mas a maior parte das pessoas achava isso. Uhum. Ele é o planeta mais obviamente associado a Deus ou à majestade divina. É o símbolo mais óbvio. Você consegue pensar em algum aspecto de Deus em qualquer um dos planetas. Saturno está associado à justiça, aos limites. Então tem um aspecto de Deus que é desagradável para a gente, né? Pelo menos para a maior parte das pessoas. O meu professor falava que justiça é aquilo que é bom, exceto quando é com você. Misericórdia é aquilo que é bom só quando é com você. E é ruim quando você não... É a tendência natural das pessoas, né? Você vê, a gente é falho, todo mundo é pecador. Não estou dizendo que eu sou santo e vocês que estão me ouvindo são um bando de sem vergonha. Não, todo mundo tem essas tendências ruins dentro de a gente trabalha para melhorar isso, mas coisa assim, quando a justiça acontece com os outros é justa, isso aí. Quando a gente, puta, sacanagem, né? Porque eu. E misericórdia é o contrário, né? Quando acontece, nossa, que maravilhoso. Eu até merecia um pouco. E quando é com os outros, por que ele se dá tão bem e eu não? Né? É a tendência natural. Então tem aspectos de Deus, ou pelo menos como é que eu posso falar? Da influência de Deus na nossa vida, que são agradáveis e tem aspectos que são desagradáveis. Mas o Sol parece o símbolo mais óbvio da majestade divina, por causa da luz que vem do alto. Então, num certo sentido, esse passo anual do Sol é um símbolo da criação, ou do domínio que Deus tem sobre as coisas. E você vai dividindo isso, está associado com diferentes possibilidades ou diferentes aspectos dessa manifestação total ou da criação. É como se o Sol lembrasse a gente ou reatualizasse para a gente a criação. Isso se reflete, para quem é católico ortodoxo, está ouvindo, no ano litúrgico. O ano litúrgico, pelo menos originalmente, ele está associado com o ritmo do Sol. A Páscoa ainda hoje é assim. A Páscoa, ela é o primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois que o Sol passa do equinócio. Isso, se vocês procurarem, é normal, mas se o Sol passa do equinócio, o Sol entra em Áries, é o ano novo, entre aspas, astrológico. É o começo do zodíaco. Isso, você vai ter que procurar um pouco mais para ver padre falando sobre isso, mas você vai achar. Tem, inclusive, um livro do Papa Emérito, do Joseph Ratzinger, do Bento XVI, o Espírito da Liturgia, que ele menciona que o ciclo cósmico com o Sol entrando em Áries, por que é importante a Páscoa ser nessa época, enfim. Legal. Mas como os signos são diferentes manifestações, eles são símbolos de diferentes possibilidades da criação, da manifestação de Deus no cosmos, da criação, dos efeitos de Deus na natureza, por assim dizer. Os símbolos não podem ter uma hierarquia uns dos outros, porque eles, no certo sentido, estão no mesmo nível. Sim. E não, se você estiver falando dos signos em si, não. E se você estiver falando das pessoas que têm aquele signo, ariano, capricorniano, taurino, também não tem pessoas naturalmente melhores que as outras nesse sentido. Tem gente que a vida é mais fácil, tem gente que a vida é mais difícil, tem gente que tem problema numa área, tem gente que tem problema no outro, mas sei lá, durante um mês nascem pessoas muito melhores que as outras, depois no mês seguinte só nascem pessoas sem vergonhas, depois nascem pessoas mais ou menos, não tem hierarquia não, até onde eu consigo ver pelo menos. Tião, tem alguma pergunta? Não. Eu ainda não tô no nível de ter pergunta, não.
É isso que eu penso com ICLS, cara. Eu fico vendo, cara, quando que eu vou chegar no nível de ter pergunta pra fazer? Que eu não tenho ainda, sabe? Eu ainda tô naquele nível de ainda só aprender, só ouvir, que senão vai dar ruim. Cara, eu fiquei feliz nesse encontro porque tinha um conhecido, um amigo, no almoço de um dos dias, acho que foi no domingo. E ele falou, cara, eu queria fazer uma pergunta pro Gugu. E aí ele fez mais ou menos a pergunta, mas eu ainda não sei fazer direito. E eu fico com medo de falar bobagem. E aí depois, quando tá longe do encontro, eu lembro. E eu falei pra ele, cara, a gente pode tentar até responder o melhor que a gente puder aqui na mesa. A gente quebra a cabeça, mas faz pro Gugu. O ótimo é inimigo do bom. Você vai fazer a melhor pergunta que você puder hoje, é melhor do que não fazer nenhuma. Porque Sim. ele vai embora. Putz, cara, a gente sai do almoço, o Gugu, senta porque o Gugu começa a falar, ele começa, olha, eu entendo, eu também não fui um aluno da escola que fazia muita pergunta, mas façam pergunta, tenham coragem de fazer, a pergunta precisa ser perfeita, só se ela for sincera e eu souber responder, eu respondo. Eu falei. Só uma Mas pergunta é, cara, do Ricardo de Oliveira. eu pelo menos fico meio, sei lá, cara, a pergunta assim, muito, sei lá, é aquele bagulho de pô, você achar que você não tá entendendo é nada. Tá entendendo? Você tu fazer uma pergunta que não tem, tá fora do negócio, não tá nem ali. Cara, eu não posso falar pelo Gugu e eu não tô muito, muito longe do nível dele em qualquer aspecto. Mas eu posso falar por mim, porque eu não tenho experiência dele, mas eu dei aula de diversos assuntos durante o tempo da minha vida. Fui professor de inglês, já dei aula de reforço de matemática, dou aula de astrologia há um tempão. E o que incomoda são dois tipos de pergunta. A pergunta que é só para mostrar o quanto eu sei, que sempre tem alguém que mostrar o quanto ele é inteligente. Uhum. E a pergunta que é para pegar o professor, de sacanagem. Isso irrita demais. Mas, cara, pergunta idiota e sincera, você responde do melhor jeito que você puder. E pergunta que você não sabe responder, eu não tenho o menor problema em falar, não sei. Ou, sei lá, até sei, mas a explicação vai demorar 2 dias, eu não consigo fazer agora. Acontece. Cara, é igual aconteceu comigo também no trabalho isso um dia. Eu lembro até hoje, assim, claro, isso virou piada no trabalho até hoje. A gente tá trabalhando, aí uma pessoa que trabalha lá temporariamente tava lá, uma senhora, e ela do nada me perguntou alguma coisa assim sobre inflação. Como é que é isso? Ela perguntou assim, como é que isso funciona? Como é que é esse negócio aí de inflação? Acho que era inflação. E eu tinha acabado de ler Mises. Excuse me, hold my beer. Aí comecei, e falei meia hora. Mentira, na moral, acho que falei uns 5 minutos. Uma de meia hora para 5 minutos. Opa, você tá aí? Chegou? Eu cheguei tem um tempão já, mas eu fiquei com vergonha de falar alguma coisa. Entendi. Pô, falei. Cara, eu acabo de falar. A mulher bate na perna e fala assim, mas aqui, me responde uma coisa. Eu, pode falar. Qual o tamanho da muralha da China? Quantos quilômetros tem a muralha da China? Eu juro. Tá boa, não. Não, eu juro. E na moral, eu não fiquei irritado. Eu falei, não sei. Os outros começaram a rir. Entendeu? Eu não me liguei, isso não irrita, não. A pergunta é totalmente idiota, não tem nada a ver com o assunto. Olha, mas é o que o Marcos falou, não irrita. O que irrita é se ficar assim, tipo, provocando, ou fazendo mostrando que sabe. Isso que irrita pra caraca mesmo. Eu tenho que me controlar porque eu sou meio debochado, depois eu fico com pena. Mas quando você falou isso, a primeira coisa que me veio na cabeça é responder um número qualquer, assim. Sim. É muito bom isso aí. Aí depois eu ia ficar com pena da pobre da senhora e falar, não, desculpa. Não, porque assim, uma pergunta que veio do nada, eu duvido que o número faça muita diferença para ela. Assim. Ela quer saber um número qualquer. Qual o tamanho dos 389 quilômetros? Ué, como você não sabe? Pois é. Mas e tem o problema, às vezes, a internet, ela tem vários problemas fundamentais de comunicação. Uhum.
Eu tava falando isso outro dia, na viagem de volta de hoje, que era para ser 6 horas, foi quase 12, porque tinha uma obra no meio, a gente ficou parado lá no sul de Santa Catarina um tempão, que às vezes você tá falando com a pessoa ao vivo e você se irritou e fala uma merda qualquer. Aí pode terminar em porrada, pode terminar em briga ou pelo menos terminar a amizade, um relacionamento, mas a pessoa viu o tom que você estava falando, a pessoa sabe por que você falou aquilo, e se não for nada demais, daqui a pouco some. E aquilo foi embora, na internet você tá puto, você escreve, aquilo fica lá para sempre, até você apagar. E aí você escreve um negócio e tá puto, no dia seguinte você não tem mais nenhum daqueles sentimentos. Mas tem gente respondendo aquilo ainda, brigando embaixo e comentando. E outra, quando você não vê o tom da pessoa, você não sabe. Às vezes você desconfia que tá de sacanagem pelo jeito da pergunta, pelo que aconteceu, mas você não tem certeza. Quando a pessoa faz ao vivo, é mais fácil perceber quando tá de sacanagem. Então, eu já respondi várias vezes como eu vejo a relação entre ser astrólogo e ser católico. Eu escrevi no meu livro, já fiz vídeo sobre isso. Mas sempre tem alguém que me pergunta. E às vezes tu fica, porra, cara, esse cara tá de sacanagem, né? Ou essa pessoa, não, essa mulher, não, ela tá de sacanagem comigo. E às vezes você ou não responde, ou responde de má vontade, ou dá uma resposta meio curta. E depois eu me arrependo. Não, eu devia ter respondido com mais calma. Ou pelo menos feito propaganda. Não, lê meu livro que tem explicação. Mas num intervalo desse do encontro, eu não lembro qual dos 2 dias, chega uma pessoa do meu lado, professor, posso alugar o senhor um pouco? Eu falei, pode, vamos lá, o máximo que eu posso dizer é que eu não sei, né? O senhor trabalha com astrologia, não dá só aula não, o senhor faz consulta, essas coisas, né? Eu falei, faço. E o senhor, pelo que eu entendi, o senhor é católico, né? Estou. Pô. O santo católico. Oi, desculpa. Qual santo católico? Não. Me fala, um santo astrólogo, desculpa. Não, ele perguntou assim, pô, cara, como é que você concilia essas coisas? Você pode me explicar? Eu nunca entendi. Mas você vê que a pessoa estava sincera, até meio envergonhada de perguntar assim, pô, desculpa te alugar com isso. Eu falei, não, cara, olha só, eu não sou perfeito, eu posso estar enganado, e se alguém me demonstrar que eu estou enganado, onde eu estou enganado, eu vou fazer outra coisa da vida. Porque eu acho que primeiro você tem que ter hierarquia das coisas, né? Eu não sou astrólogo e depois católico, ou simpatizante do cristianismo. Sou católico, então se eu achar que está errado mesmo, não, ou sei lá, o Papa lança uma bula, assim, todo mundo que fizer astrologia está excomungado e tal, eu vou ter que procurar outra coisa da vida. Mas até onde eu consigo entender, eu não faço o que está proibido no catecismo, o que eu faço não viola os 10 mandamentos. Eu acho que está... E o que a proibição no catecismo não define o que é astrologia. Ela elenca umas práticas lá que eu não faço, não invoco demônios, não tento dominar o tempo e as pessoas. E tem umas coisas ali que é até bom estar ali para a gente se orientar. Assim, não, realmente, tem, assim, tem umas coisas que você pode encarar com, olha, eu não faço isso aí não, mas isso é uma tentação que não é desprezível, sabe? Você tem que tomar cuidado com isso, porque a astrologia, como qualquer outra área, eu acho que eu não consigo pensar em nenhuma área que não tenha risco. Até teologia tem risco para a própria alma. Qualquer área, medicina pode ter risco para a própria alma. O cara pode começar a achar que é Deus. O médico pode começar a achar que é Deus. Sim, eu conheço muito médico bom, mas não está fora das possibilidades a medicina levar o cara para o inferno. Então, a astrologia tem problemas. Então, você tem que tomar cuidado, como qualquer atividade. Mas eu acho que eu não violo isso. E, bom, como teve, aí eu mesmo falei, como, bom, Santo Alberto estudou astrologia e era entusiasta, falava bem de astrologia, de astrólogo. O Beato Raimundo Lúrio escreveu um livro sobre astrologia. Muitos santos mencionam o simbolismo celeste de uma forma que dá para entender que eles conheciam alguma coisa de astrologia. E se você descer um pouco o nível dos santos, bom, papas tem um monte que eram entusiastas mesmo, que financiavam astrólogos, que tinham astrólogos na corte. Isso era um negócio mais ou menos até conhecido na sociedade, não era um negócio escondido, não. É aquele cara que ele guarda num quarto que ninguém sabe, quando não tem ninguém olhando, ele vai lá pedir. Não, era uma coisa mais ou menos conhecida. Então eu acho que tem que ter espaço, pelo menos
para algum tipo de astrologia, algum tipo de estudo da relação entre o que acontece, os eventos visuais celestes, o que acontece na Terra. Eu acho que tem que ter espaço para algum tipo de astrologia e lógico, essa astrologia não pode violar nenhum dos 10 mandamentos, não pode tentar prever o livre-arbítrio, quer dizer, violar o livre-arbítrio é impossível na prática, mas assim, agir como se ele não existisse, ou estimular a astrolatria, que é um negócio que, sempre que eu falo de astrolatria, ninguém vai botar uma vela para Vênus ou para Saturno. Se o cara fizer isso, já é meio macumbeiro mesmo, ou é pagão, gosta daquelas... Tá, tudo bem, é raro um cristão se desviar assim. Eu era um cristão piedoso, ia para o culto ou para a missa todo domingo, e sempre que tinha algum problema falava com o pastor ou com o padre, se confessava, se fosse católico, ortodoxo, enfim, tentava viver os mandamentos, enfim, qualquer que seja a dominação cristã, e começou a estudar um pouquinho de astrologia, começou a botar vela para Marte, não, nesse nível é quase impossível. Mas tem um tipo de astrologia, de astrolatria muito comum, que a gente vê quase todo dia. É o cara dar poder ao signo, ao sol dele, ao signo, para decidir o que ele é. Sim. Por exemplo, não, bati na minha mulher, mas a culpa não é minha, não, sou ariano é assim mesmo. Ou não, você não vai reclamar de mim, que eu chego atrasado. Não, eu sou melancólico, ou eu sou taurino. Não, você é assim, porque você tem tendências por causa do nascimento, por causa da família, por causa da criação, e por suas escolhas ao longo da vida, e você cai nessas tendências por vontade própria, pelo menos você não luta para se livrar delas, e o céu simboliza essas tendências ruins. Eles não têm o poder de fazer isso, porque se eles tivessem... Isso é uma discussão que na Idade Média, tanto no mundo católico, quanto... na Idade Média, no Renascimento, tanto no mundo católico quanto no mundo protestante, principalmente no luterano, é uma discussão muito comum. Assim, os astros não mandam você fazer nada. Não só no luterano, mas no anglicano também, na Inglaterra era comum. Eles não obrigam você a pecar. Porque se os astros e os signos obrigassem você a alguma coisa, você estaria isento. Por definição, o pecado é um ato voluntário. Ou pelo menos é um ato voluntário por omissão. Né? Você voluntariamente você não impede você mesmo de cair naquilo. Então, não. Se quem está mandando em mim é o céu, a culpa não é minha. Uhum. E isso é astrolatria, num certo sentido. Com certeza. E é um risco. Tudo bem, não é a única atividade que tem esse risco, mas é um risco que existe. Bom, astrolatria tem gente que vê televisão e começa a adorar astro de TV, porra. Exatamente. Literalmente. Assim, o cara segue a pessoa, o que a pessoa falar é mais importante do que o que ela leu na Bíblia, o que ela ouviu no culto ou na missa. Assim, isso acontece. E quando o astro da TV fala alguma coisa da Bíblia, olha, que isso, agora eu acredito. O famoso confirma para ele o que está na Bíblia. Exatamente. Não acreditava até, sei lá... Priscila Alcântara falar. Isso, sim. Se alguma celebridade, algum instagramer, algum ator ou algum músico falou, acabou. Sim. Não estou dizendo que não dê para um artista desse ser uma força de evangelização. Existe, cara. Às vezes o cara, pelo exemplo dele de conversão, ajuda as pessoas a converterem. Eu lembro do Mel Gibson, com todos os problemas dele, com todo o problema com mulher, com alcoolismo, cacete. Assim, tem como você tirar uma lição boa da vida dele. E o próprio Kanye West. Assim, o cara casado com a Kim Kardashian, o genro, o sogro dele é um traveco. Assim, os amigos dele, tudo rapper putanheiro, e o cara se converteu. Pois é, parece que se converteu mesmo, né? Tipo assim, há um tempo atrás a gente ficava, será? Mas o cara tá firme e forte. Sim, mas ele é perfeito? Não. Sei lá, se aparece amanhã ele, sei lá, drogado numa boate, ou com um travesti, ou traindo a mulher. Cara, todo mundo peca. O importante é a conversão dele. Até porque pode acontecer isso e ele se voltar de novo. Exatamente. Cristo não fecha a mão pra gente, tá sempre com a mão estendida. A gente pode não ver, ou ficar com vergonha, ou não segurar, mas tá sempre ali. É aquela velha história de a gente
da gente ser julgado de acordo com o que nós julgamos, quase ninguém acredita nessa parte. Porque se realmente acreditasse realmente, né, ia ser muito mais benevolente com certas situações. Tipo essa, tipo assim, pô, o cara que chega, mas será que converteu mesmo? Olha ali, ele traiu a mulher dele e falou assim, bacana, você nunca olhou pro rabo de saia, não, nunca. E não sei se você reparou, na Bíblia está dizendo que é a mesma coisa, quando você olha com intenção. Enfim, a gente não dá atenção para aquela partezinha que ele fala, que a gente vai ser julgado de acordo com os nossos, né, com a medida que nós julgamos. Mas enfim. Esse exemplo que você falou é bom, porque eu lembrei de um negócio que o Gugu falou, e que eu não... Sim, inconscientemente a gente até sabe, mas nunca foi para frente da consciência. Uhum. E ele menciona essa parte, que o Cristo falou que, olha, a lei antiga dizia que o adultério é errado, mas se você olhou para a mulher com intenção, você já cometeu adultério no seu coração. E lembra que, mas isso não está explícito, mas está implícito, lembra que a pena do adultério é a morte. Então você merece a mesma pena que o cara. O cara está comendo a mulher do vizinho, está só olhando para a bunda dela, mas não chegou lá. Em tese, a pena do cara é a mesma da sua. Pois é. Então, e aí você junta essa pena com a pena da fofoca. Pois bom, é uma tentação que todo mundo tem. É normal, mas a gente tem que lembrar disso, não, cara? Não posso apontar. É verdade. Dedo, assim, não. Mas, enfim, eu acho que eu desvirtuei o papo. Não, tá ótimo. Não, o nosso papo é totalmente desvirtuado, cara. Não tem... Tá igual a senhorinha lá do Tião lá. Casas e depois... depois a muralha da China e depois o Kanye West. Exatamente. Pois é. Bom, tô fazendo propaganda aqui então. Vocês estão faz. assistindo aí, faz um pimba. Bota um dinheirinho pra eles aí, pô. Aqui não tem, por enquanto, cara, a gente não tem pimba, não. Porque o nosso canal, a gente tá no nosso canal, ainda tá com um pouco inscrito e tal. Então ainda não está. Compartilha com a tua avó, cara. Compartilha. Sabe que tu acha chata pra caraca. Manda no Pix do seu Caverna. O seu Caverna, quase que Mas ele tem que botar o CPF, não? Não, só o e-mail. Só o e-mail? Caverna, não, senão ele rouba. Ele tem esse problema. Roubo nada, olha. Deixa eu falar. Mentira. Pô, na hora de dividir o apoio, eu dei mais pra você do que pra mim, seus linguarudos. Já perdeu a estrelinha no céu, filho. Então, cara, qual é o nosso modo de contribuição aí, o seu Caverna? Fala aí, cara. Agora é o apoio coletivo. Eu não fiz o banner, já fiz? Não. Não fiz o banner. Mas deixa eu ver aqui. Apoio coletivo. Tá no negócio do Twitter. Bota como mensagem fixa aí. Vou botar. apoiocoletivo.com/campanha/1204. Enquanto eu vou escrevendo, o Marcos vai fazer propaganda dos cursos, dos livros, da consulta dele. Manda brasa. Olha, em primeiro lugar, vão na Amazon agora. Não espera terminar. Não, mentira. Se tiver no celular, espera terminar, que senão vão sair da live. Mas se tiver em algum lugar que tem a aba, já abre a aba da Amazon.com.br, digita Introdução à Astrologia Ocidental e comprem o livro. Tá só em e-book. Mas comprem, deem de presente. Se der tempo, assim, vocês podem ler. Mas o importante é comprar. Exatamente. Pode fazer igual eu. Eu comprei e ainda tô na metade. Isso, mas assim, se você esquecer, compra de novo para ler. Compra de novo, exatamente. Cara. Não, tô brincando. A Amazon nem deixa fazer isso. Acho que e-book você não compra de novo. Mas a história do livro é o seguinte: eu dava um curso de introdução ao simbolismo astrológico e por e-mail, e uma amiga, eu não sei se ela vai querer que eu divulgue o nome dela, mas só vou falar o primeiro nome, o sobrenome, Eliana, que é uma grande amiga, sempre me ajudou. E ela era aluna, e ela falou, por que você não junta isso num livro, cara? Acho que tem jeito. Aí, como eu demoro, mas ficou com aquilo na cabeça. Falei, eu vou juntar, porque eu já estava de saco cheio daquele curso também. Falei, eu vou transformar as lições desse livro, desse curso, num livro. E vou aumentar ele com o que eu acho que tem que ser aumentado para quem não sabe nada de astrologia, no fim do livro saber alguma coisa. Assim, é como se fosse Astrologia 101, ou Introdução à Astrologia.
vai, sei lá, pegar um livro do John Froley, vai fazer um curso com o Gugu, vai fazer qualquer coisa, mas não sei nada. Por onde que eu começo? Eu quero poder responder, começa pelo meu livro. Então, eu não sou perfeito, claro que tem falha o livro, eu revisei ele em 2017, 2018, por aí, ou talvez 2019, não lembro. Mas nenhum livro é perfeito, todo livro, mesmo que você não tenha escrito nada de errado, o conhecimento da pessoa que escreveu sempre muda, isso serve para tudo, isso é bom vocês lembrarem disso, que o livro é sempre sei lá, um instantâneo, uma fotografia daquele momento, mas ele foi feito com essa intenção e foi o melhor que eu pude fazer. Então até eu não conseguiria escrever um livro melhor sobre o assunto. E é exatamente isso, a introdução à astrologia ocidental, o básico, o simbolismo dos signos, o simbolismo das casas, o simbolismo dos planetas, um pouco de simbolismo numérico do que eles significam para ajudar a entender os símbolos, os rudimentos da mecânica celeste, isso que eu falei sobre divisão do céu, um pouquinho mais bem explicado, para entender como é que a esfera celeste funciona. E assim, espero que gostem. As pessoas em geral gostam, eu fico muito feliz. Eu não vou fingir que eu não fico, não. Eu adoro quando escrevem elogio lá no Amazon. E foi um sucesso, cara. Eu gosto de falar isso porque é um sucesso. Não é um sucesso, eu não fiquei rico, eu ganho uma merrequinha todo mês. Mas é um nicho muito restrito. E esse livro está sempre entre os 10, 15 mais vendidos de astrologia na Amazon, em português, né? Não no geral. Sim. Eu olho assim, às vezes eu chego lá, não, tá. Já bateu o primeiro há muito tempo. Legal, e eu cara. fico muito feliz, cara. Bom, além disso, eu sou astrólogo, faço consulta em astrologia natal, mapa natal, isso que eu estava falando. Tanto o mapa natal em si, quanto quiser analisar uma época da vida, uma área em específica, em algumas épocas da vida. E uma coisa chamada astrologia horária, que eu acho que não dá tempo muito de explicar, mas em resumo, é a astrologia mais prática. A astrologia horária é a resposta a uma questão qualquer a partir do mapa da pergunta em si. Você chega para o astrólogo, para mim, não precisa ser só para mim, tem outros astrólogos que fazem isso no Brasil e no mundo, mas você vai fazer uma pergunta concreta sobre qualquer horário da vida e a pessoa responde com o mapa da pergunta, da hora em que aceitou a pergunta. Ele é mais concreto. Mas por que esse negócio tão esquisito funciona? Bom, eu acho que funciona pelo mesmo motivo que a astrologia natal funciona. Porque o mundo faz sentido e o céu está lá, não é só uma ilusão. Se você é ateu, é difícil de eu tentar te convencer, mas se você tem a crença em Deus em algum nível, não interessa a sua religião, você há de concordar comigo que aquela ilusão que está ali no céu não está ali por acaso. Então, bom, Deus fala com a gente por meio das coisas. Então tem alguma relação, tem alguma coisa para a gente ver ali. O raciocínio por baixo da astrologia horária é essa. Olha, o momento da pergunta tem alguma coisa a ver com o céu, porque as coisas, o cosmos faz algum sentido. Então, você não pergunta aleatoriamente em qualquer lugar. Pergunta, entre aspas, na hora certa. Entendi. Enfim, além disso, não vou entrar em detalhe, porque senão dá outra live com não sei quantas horas, e aí as pessoas vão perguntar um monte de coisa e a gente não termina nunca. E vai todo mundo dormir fazendo a live. Mas, além disso, eu sou professor de Introdução ao Simbolismo Astrológico no ICLS, Instituto Cultural Lux et Sapientia, instituto criado pelo Tales e administrado pelo Tales e pelo Pedro Schudick, e eu acho que agora pelo genro do Tales, do Aleph também, em torno, primariamente, da obra do professor Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, mas eles chamaram o Tales e o Gugu, pessoas para dar aula em algumas outras áreas que ou o Gugu não se sente muito seguro em falar, ou o Gugu não está afim de falar. No meu caso foi o segundo, ele cansou de dar aula de astrologia e resolveu chamar alguém para dar astrologia. Não, é verdade. Assim, tem umas aulas lá antigas do Rafael Falcon, eu não estou diminuindo o Gugu, pelo amor de Deus, mas eu acho que ele chamou, o Rafael Falcon vai falar melhor de gramática, de latim do que eu. O Luiz Branco é um artista maravilhoso. Olha, vai falar de arte, o curso do Luiz Branco, o nome é Arte de Ver. Arte de Ver, isso. Porque ele vai falar melhor que eu, ou pelo menos eu vou gastar mais tempo em preparar algo nesse sentido do que se eu pegar. Tem aula do Felipe Scaliuzzi, que é um pianista muito talentoso. Ele deve falar de música melhor, mas
eu falo de um assunto que o Google já falava. Não quero mais dar aula de astrologia, vou chamar o Marcos. Foi mais ou menos assim. Mas eu fico muito feliz, porque eu acho que é bom ter uma introdução aos estudos do Gugu. Então, eu tento dar uma introdução ao simbolismo astrológico. Olha, quando o Gugu estiver falando do simbolismo, ele está falando dessas coisas aqui que eu estou explicando. Então, tem um curso meu lá, tem um simbolismo, um seminário de simbolismo também, que eu e o Luiz Branco estamos dando junto. A gente parou um pouco, porque cada um tinha uns problemas pessoais, umas relações pessoais para resolver, mas não acabou, vai continuar. E a ideia é a gente dar aula, os dois juntos, e com alguma periodicidade ter uma live com o Gugu do seminário. E tem essas aulas dessas outras pessoas. Eu com certeza estou esquecendo de alguém. O Clístenes Hafner, que palestrou agora fez a gente cantar música medieval e Karl Orff no encontro do ICLS. Eu acho que não tem curso nenhum dele, mas eu acho que eles vão propor que ele dê algum curso, e é uma pessoa muito inteligente, muito boa e que sabe do que fala. E, bom, eu com certeza devo ter esquecendo de alguém. Você me perdoe, se você estiver me ouvindo, eu esqueci de você, desculpa. Mas mas o Thales não tem nenhum curso lá. O Thales, ele não gosta muito de dar aula. E, bom, tem gravação de encontro do CLS com aula do Gugu, cursos avulsos do Gugu dos mais diferentes assuntos. Tem o curso da espiritualidade do Rosário, que as pessoas gostam muito. Tem o curso Religiões do Mundo. Religiões do Mundo, o curso inaugural, né? Acho que é o primeiro que ficou mais conhecido do Gugu. Tem muita coisa boa lá. E eu acho que é isso, acho que eu já fiz propaganda que baste. Deixa eu só fazer um negócio. Marcos, fala como que foi o evento do ICLS que tu foi hoje. Anteontem. Cara, foi muito bom. Muito bom. Você está se aproveitando que você está aí de atração, de convidado, para perguntar de um negócio que não tem nada a ver com a live, só porque você quer saber. É pro pessoal ir, pô. Não, porque o Diego é pidão pra caramba. Eu não posso falar que eu vou chamar o Marcos e eu queria tanto participar. Mas tá bom. Tem que ser, pô. Eu tenho Saturno na casa 7, então não tô nem aí mais. Mas tá certo. Mas era uma véia. Mas vai, fala. Vai me casar com uma véia, ótimo. Olha, antes de falar do encontro, como eu falei, está confirmado, até onde eu sei, 100% confirmado em Curitiba, não a data, mas que vai haver. Provavelmente quase tão confirmado como de Curitiba, o Rio de Janeiro. Está num estádio muito animador, o Gugu ir para Floripa. E tinha um pessoal do Nordeste querendo levar ele para o Nordeste. Eu não sei para que estado. E eu acho que não decidiram ainda para qual estado. Mas eu acho que está entre Pernambuco e Bahia. Não tenho certeza. Mas tem outros encontros. Eu acho que tem que aproveitar que o Gugu está de bom humor e não está cansado. E está podendo fazer as viagens, está por aí. Eu acho que tá no Brasil ou no Paraguai, não sei. Ou seja, não está na Romênia, que é muito mais difícil de trazer ele. Mas eu acho que ele mora lá, então ele vai voltar para lá, então tem que aproveitar enquanto ele está por aí para fazer esses encontros. E com a pandemia é um pouco mais fácil de fazer isso em grupos pequenos, né? Achar um lugar com menos gente do que fazer um grande evento anual para ficar qualquer hotel ficar enchendo o saco para todo mundo botar máscara para tudo, botar gel para tudo. No lugar foi um evento. Atenção, a BIM e Ministério da Saúde e demais autoridades. O que eu estou falando é mentira. OMS. É uma invenção minha. É um ambiente. Uma situação completamente fictícia, tá? Mas imaginemos que, nesse último encontro, por ser um lugar pequeno e não ter muita gente, ninguém foi obrigado a usar máscara, e essa restrição foi relaxada por motivos, e até onde eu sei, ninguém ficou doente. Enfim. Imaginemos. Imaginemos que tenha sido assim. Imaginemos que. Mentira, tá todo mundo comendo, por isso estava sem máscara. Descobriram a cura pro Covid, é comer. Todo restaurante tem que entrar de máscara. Sim, restaurante, bar, você entra de máscara, bota gel, usa luva, e se senta, pode tirar tudo e comer na boa, porque o Covid ele não sabe pegar quem está comendo sentado. Então é só sentar numa cadeira, botar o coisa na boca, que ele passa por cima e ninguém fica doente.
Mas, enfim, vamos falar do evento. O tema era inteligência e razão, ou intelecto e razão, e o convidado especial foi o Clístenes. E o Gugu falou, olha, me deram esse tema, que é um tema muito legal, mas não explicaram muito bem o que queriam de mim. Então eu vou falar sobre o que eu acho que é. Então ele gastou o dia de sábado tentando dar indícios para a pessoa perceber que existe algo chamado intelecto e que esse intelecto é atemporal. Ele não está no tempo, no espaço. Falou, isso não quer dizer que seja mortal, mas isso é outra coisa. Não estou dizendo que não seja, mas isso é outra coisa. Eu quero dar esse indício para vocês ficarem pensando nisso, meditando sobre isso, 10, 20 anos, estudando, e perceberem nesse tempo, é mesmo, então eu posso ir para o inferno, então eu tenho que fazer alguma coisa para ir para o céu. Porque se existe alguma coisa que não depende, não é material, que vai sobreviver a você, o bote salva-vida do ateu, que olha, eu não vou penar no inferno, porque tudo que eu sou vai sumir, não é verdade. Então, algo em você vai permanecer, então há um risco de ir para o inferno, então cuide-se. A intenção dele é essa, e ele começou a falar, olha, o ato mais simples do intelecto, o ato mais simples de você, de intelecto, é a concepção, é conceber alguma coisa, é ter um conceito, é formar um conceito. Mas é difícil de você ver esse conceito, porque o que é um conceito na nossa mente, né, nessa parte do intelecto que está concebendo alguma coisa? É como se fosse uma lente ou um buraco que ajuda você a perceber outra coisa, a encaixar. Por exemplo, árvore. Todo mundo sabe que é uma árvore. Se você quiser definir uma árvore, é um pouco mais complicado, mas você sabe que é uma árvore. E se você pensa numa árvore, numa imagem de uma árvore, e depois vai procurar essa árvore na rua, você não vai achar. Mas se você não está pensando numa árvore e passa por uma árvore, você reconhece que aquilo é uma árvore. Então, aquilo encaixa em algo no seu intelecto que diz para você que aquilo é uma árvore, alguma coisa com aquelas propriedades, mas é aquilo que não tem propriedade material. O conceito na sua mente não tem cor, não tem espessura, não tem número de folhas, não tem... É algum modo que a sua mente capta aquilo, captou alguma vez na vida, quando olhou para a árvore a primeira vez, pegou algo daquilo, e quando você vai olhar outra árvore, pegou mais alguma coisa daquilo. A percepção tem que ser desde a primeira árvore, porque senão você não vai fazer uma conexão entre uma e outra, mas aquilo pode ir se refinando. Mas é algo que não tem materialidade, nem materialidade imaginal. O conceito não tem materialidade grosseira nas coisas. O conceito não é um pedaço, um quadrado, alguma coisa guardada na sua mente de alguma forma, mas ela também não está só na sua imaginação. Porque na sua imaginação, a menos que você pense numa árvore muito tosca, que acabe mais ou menos se adequando às outras, qualquer árvore que você fechou olho e pensar, e você for procurar na rua, você não vai achar uma igual. Mas tem algo na sua mente, como se fosse uma moldura ou algo, um buraco no intelecto. Desculpa a analogia, porque é difícil de você falar dessas coisas. A dificuldade é expressar essas coisas. Que reconhece a árvore, que reconhece vaca, que reconhece cachorro, que reconhece gente, mesmo nas diferentes pessoas, nas diferentes cachorros, nas diferentes vacas. Uhum. E se você pensar nisso, vai chegar à conclusão, mais cedo ou mais tarde, que isso não é material, isso não tem qualidades sensíveis, isso não tem qualidade. Está num lugar que não tem tempo nem espaço em você. Que não tem peso, não tem cor, não tem cheiro, nem imaginada. Né? Quando você tenta ver esse conceito, quando você tenta botar ele na frente para pensar nele, a imaginação não consegue dar conta, porque você vai imaginar um ente concreto, e aquilo não é um ente concreto, é como se fosse uma lente, uma direção do intelecto para conceber, para filtrar na percepção aquele conceito. E isso ele gastou quase meio dia explicando isso, muito melhor do que eu, obviamente. Estou tentando traduzir as impressões. E, bom, como que você tenta explicar isso? É um trabalho um pouco mais complicado, mas às vezes você consegue dar uma definição em palavras
que evoque aquilo. Por exemplo, a árvore. A árvore sei lá, é um tipo de planta que tem tronco, que tem uma determinada altura, é diferente de mata, diferente de arbusto. Ou quando você aquela definição genial do Aristóteles, né, que é um homem. Quando você tem um conceito de homem, o homem é um animal racional. Você reconhece isso nas pessoas. E ele deu uma sacada genial que quando você acontece, por exemplo, quando Aristóteles dá essa definição, ele deve ter ficado muito satisfeito com ela, porque ela se adequa, ela traduz de forma muito boa o conceito de homem. Quando você consegue definir de forma adequada em palavras aquele conceito, dá uma satisfação muito grande. E ele fala, olha, o conceito da trindade que Santo Agostinho menciona, ele pode ser traduzido assim. Não, Santo Agostinho usa palavras diferentes, mas eu acho sacado do Gugu genial. Uhum. Mas ele equipara, Santo Agostinho equipara o pai, isso tudo é analogia, lógico, né? Ao conceito, o filho, a essa definição, a essa palavra que expressa perfeitamente o conceito, a esse pronunciar que expressa perfeitamente o conceito, e o Espírito Santo a essa satisfação de um se adequar perfeitamente ao outro. E ele diz, ó, Santo Agostinho usa um termo um pouco diferente, ele fala, ai caramba, não vou lembrar o termo que ele usa para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo agora, mas ele está falando mais ou menos disso. E, bom, a gente lembra que na Bíblia, a Escritura fala que, olha, que Deus, ninguém viu o Pai, Uhum. mas o Filho, o Logos, é o que torna o Pai visível. Uhum. E o conceito, você não consegue ver o conceito na sua frente, mas a definição adequada torna, de certa forma, aquele conceito visível. Eu achei isso muito legal. Eu não sei se eu expliquei tão bem, se ficar confuso. Eu também achei legal pra cara, tu é doido, muito bom. E eu acho que isso deve ficar gravado pro pessoal que assina o SLS, então tinha uma câmera lá, então provavelmente isso vai estar lá explicado pelo Luiz Gonzaga de forma muito menos convicta que a minha, mas parece muito bom. Maravilha. E eu não vou lembrar de tudo que ele falou, mas depois ele fala como a ideia é intelecto e razão, ele começa a falar da razão, que é uma operação um pouco mais fácil de você entender, que também está tentando descobrir a verdade, mas enquanto o intelecto é mais imediato, e embora essa concepção do intelecto, você tenha dificuldade de transmitir para os outros, é difícil você achar uma definição adequada de um conceito, alguns são mais fáceis, outros são mais difíceis, eles dão uma certeza maior. Uhum. Nem sempre você sabe se é uma imaginação sua, é uma bobagem, ou uma concepção boa, uma intelecção perfeita, mas se você teve uma intelecção dessas, você concebeu a coisa de forma perfeita na mente, mesmo que você não consiga transmitir para outra pessoa, aquilo tem uma certeza maior do que quando você descobre alguma coisa por meio da razão, do raciocínio, de você articular conceitos que você já tem para descrever aquilo. Mas, por outro lado, é mais fácil de você transmitir para os outros. É por isso que a lógica, a ciência usam esse modo de conhecer, porque ele é um pouco menos certo, porque não é intelecção primeira, não é aquela concepção imediata da coisa, mas é mais fácil de você transmitir. E, bom, ele aí aprofunda isso, fala dos problemas, dá uns exemplos muito engraçados, mas muito úteis para você entender isso, da diferença entre esse primeiro ato de conceber e o ato de você chegar mais próximo da verdade com a razão, que é interessante, é bom, mas dá menos certeza, você não pode confundir um com o outro, não pode achar que só esse segundo, como grande parte da ciência, dos cientistas, né? A ciência é um abstrato, é uma palavra que não significa muita coisa nesse contexto, mas os cientistas trabalhando acham que só esse segundo modo de conhecer as coisas é válido. Bom, acho que eu vou falar o exemplo dele aqui, depois vocês lerem. Você está numa ilha, só que ele fala, tem uma diferença. A razão não é pecado. Isso que eu vou falar agora é um pecadinho. Você está numa ilha deserta. Aí você tem uma boneca de inflável, de silicone, muito parecida com a mulher. Aí você não se aguenta e vai lá.
Tá errado, né? É um pecadinho, mas a razão não é um pecado, mas confia em mim, o exemplo vocês vão entender. Tá errado, mas tá pouco. Tá muito. O cara tá desesperado lá na ilha deserta, a boneca é jeitosa e tal. Mas aí cai um avião, bate um navio e aparece uma mulher maravilhosa na ilha que tá afim de você. Aí você continua com a boneca de silicone, né? Que tá errado. Entendeu? A boneca de silicone é quase tão... Naquela situação que não tem outra alternativa, é a segunda melhor coisa. Mas aí você viu a coisa real mesmo. Você tem que olhar a coisa real. Tem que ir para a coisa real. Perfeito. Por isso que eu achei que ele estava de muito bom humor, porque esses exemplos engraçados ele tem que estar de bom humor. Mas tem muito mais que isso. Eu resumi bastante. Vale muito a pena assistir. E deve ficar disponível, se Deus quiser, em breve. E aí, no segundo dia, ele respondeu perguntas das pessoas. E o Clístenes foi falar sobre o canto e a importância do canto. Em vez de dar uma palestra falando sobre as coisas, ele imprimiu umas passagens, aí Stabat Mater, Rosa das Rosas, que Stabat Mater é aquela música medieval em homenagem à Nossa Senhora, Stabat Mater Dolorosa, etc. Rosa das Rosas é uma canção também medieval de Santo Antônio. Não é nem Antônio nem Santo. Desculpa. O rei Afonso X, o sábio. E o primeiro movimento daquela ópera do Carl o Fortuna. Como é que é? O Carmen na Burana, a primeira parte do Carmen na Burana. Oh, Fortuna. E tentou ensinar a gente a cantar as três. E, bom, com um efeito menos ruim do que eu esperava. Foi muito legal. Muito legal, muito legal. Com certeza, cara. Eu espero muito conseguir no Encontro Celeste no Rio de Janeiro, porque além da brincadeira que a gente faz, você sabe, né? É outra coisa você ver do vídeo e ver a pessoa lá de verdade, né? É outra coisa. E o Gugu, além de ser um professor, é uma pessoa muito boa, é uma pessoa muito legal, é agradável ficar perto dele. Eu gosto. Você percebe isso mesmo, assim, você vê que assim, isso aí é uma coisa também que eu percebo que vem do Olavo, essa naturalidade. E quando o cara dá aula com naturalidade, você percebe assim, cara, ele não deve ser muito diferente disso aí, entendeu? Eu não tenho contato nenhum com o Olavo, para dizer que eu nunca vi ele ao vivo. Em 2001, eu assisti 2 palestras dele no Rio ainda, quando ele ainda dava aula no Rio. Logo depois eu me mudei do Rio, logo depois ele se mudou, acho que foi, não sei se foi para Curitiba e depois foi para fora, se foi direto para fora, não lembro. Mas, assim, eu acabo conhecendo gente que já teve contato com ele, então eu vou contar uma coisa que talvez vocês saibam, mas muita gente está ouvindo e não sabe. Ao contrário do que os adversários, às vezes até mesmo gente que gosta dele,